Bom, gente, dando continuação à nossa aula, vimos anteriormente, a ingestão do alimento e a mastigação. Agora nós vamos falar um pouco sobre a deglutição. A deglutição ela pode ser definida como o ato de engolir o bolo alimentar que foi gerado lá no processo mastigatório, lá na mastigação, o qual vai ser deslocado da boca para o estômago através do esôfago. Lembrando que aí tem uma estrutura intermediária entre a boca e o esôfago, que é a faringe, que também vai colaborar nesse processo. Vamos estudar as fases da deglutição, fases ou estágios, que são 3. Nós temos a fase ou estágio oral, que inicia o processo da deglutição, é um ato voluntário, depende da nossa vontade, está sob o comando da vontade do indivíduo. Temos a fase ou estágio faríngeo, que corresponde à passagem do alimento pela faringe até chegar no esôfago. É um ato involuntário, independe da nossa vontade. E a fase ou estágio esofágico, que transporta aí o alimento da faringe ao estômago, também sendo um ato involuntário. Então, atos reflexos faríngeo e esofágico, ok? Vamos seguir adiante. Nessa figura nós temos as fases ou estágios da deglutição. Em A nós temos aqui a fase A, onde na cavidade oral o bolo alimentar ele vai ser empurrado pela língua contra o palato, E em seguida encaminhado para a orofaringe. Na figura B, nós temos esse bolo alimentar sendo contraído, como podemos observar nessa figura, pelas paredes da faringe, estrutura muscular potente, fazendo com que esse conteúdo, esse bolo alimentar, siga adiante na fase seguinte, que é a fase esofágica, observada aqui na figura C e D. A fase inicial do estágio ou fase esofágica e aqui mais adiantada. Vamos então falar um pouquinho sobre o estágio oral da deglutição. Como foi falado previamente, é uma ação voluntária, onde o alimento ele vai ser empurrado e comprimido pela pressão da língua contra o palato. Vai ser comprimido pela língua, em direção ao palato, o bolo alimentar, e em seguida esse alimento ele vai ser empurrado em direção à orofaringe, ok? Chegando lá na região da orofaringe, uma série de eventos reflexo, lembrem que essa fase ela é reflexo, então acontece para que esse bolo alimentar seja encaminhado para o esôfago. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho da faringe. A faringe ela é um órgão muscular em forma de funil, tem aproximadamente 13 centímetros de comprimento, conecta as cavidades nasais e oral à laringe do sistema respiratório e ao esôfago do sistema digestório. Então, é um órgão que está presente aí nesses dois sistemas, faz parte desses dois sistemas, o digestório e o respiratório. Os músculos constritores que estão presentes na parede da faringe comprimem o lume dessa estrutura, e a constituição desses músculos nada mais são do que músculos esqueléticos, certo? Então, os músculos constritores da faringe são constituídos aí por músculo esquelético, tendo aí inervação somática. Eventos do estágio da faringe. Então, aqui nós temos elencados uma série de eventos que vai culminar com a contração aí da musculatura faringe de forma automática. Primeiro, como foi falado, o bolo alimentar ele vai ser empurrado até a abertura da orofaringe. Nessa abertura, nós vamos contar com uma região que é conhecida como pilares tocilares. Essa região ela é ricamente abastecida de receptores epiteliais, conhecida aí como a área de receptores epiteliais da deglutição.
que contém as células somatosensoriais. Uma vez essas células sendo estimuladas, vai gerar um sinal que vai ser encaminhado por meio de aferentes até o tronco encefálico. Chegando lá no tronco encefálico, vai ocorrer a integração da informação e uma resposta vai ser encaminhada por meio de eferentes que vão promover aí a contração da musculatura faríngea de forma automática. Então, aqui nós temos um resumo do que acontece na faringe. Vimos inicialmente que a faringe é um órgão comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Então, uma série de eventos tem que acontecer para que a função respiratória ela não seja prejudicada por conta do ato da deglutição. Então, nós vamos ter aí uma série de eventos que vão fazer com que essa parte, né, a porção respiratória, ela não venha a ser utilizada, digamos assim, no processo da deglutição. Então, eu tenho que anular essa parte temporariamente para garantir aí que a função digestória, né, principalmente aí no tocante à deglutição, aconteça. Então, vamos falar um pouco desse reflexo, do reflexo que acontece aí na região da faringe e que vai favorecer, vai promover a contração da musculatura, mas para que isso aconteça, né, é necessário uma série de eventos que vão desviar o bolo alimentar da região da área respiratória para a área digestória. Então, vamos lá. Primeiro, o palato mole ele vai ser empurrado para cima, fechando a parte posterior da cavidade nasal. E isso evita que o bolo alimentar vá em direção justamente à cavidade nasal, certo? As cavidades nasais. Então, o primeiro evento que vai acontecer é fechamento, né, do palato mole e, consequentemente, obliteração da passagem aí do bolo alimentar para as cavidades nasais. Segundo evento, as pregas palatofaríngeas, elas vão formar uma fenda sagital por onde o bolo alimentar passa para a orofaringe. Ela vai formar, como a gente viu, a faringe tem a forma de um funil. Então, essas pregas, elas vão se aproximar, vão formar essa fenda justamente para possibilitar o encaminhamento do bolo alimentar para a porção seguinte. Outro ponto interessante é que essas pregas, elas acabam também funcionando como estruturas de controle de volume do bolo alimentar. Então, se o indivíduo ele deglute um volume demasiadamente grande, acaba que ocorre o retorno. Então, só segue adiante aquele volume adequado que possa adentrar essa região para seguir o percurso, certo? Então, funciona também aí na regulação do tamanho do bolo alimentar. A etapa seguinte, aproximação vigorosa das cordas vocais e tração da laringe com movimentação para trás da epiglote na direção da glote. Então, um mecanismo protetivo, né, essa aproximação das cordas vocais, evitando aí que, porventura, esse bolo alimentar chegue a essa região, né, e vá de encontro aí às vias respiratórias seguintes. Então, a função de aproximação é garantir a proteção e mais uma medida protetiva é a elevação da laringe em direção aí à epiglote, certo? Então, tração da laringe com movimentação para trás da epiglote. E aí, a glote vai ser fechada por essa estrutura, pela glote. Mais uma medida protetiva, evitando aí que o bolo alimentar passe para o sistema respiratório. Ela tem que seguir
esse caminho, tem que seguir o trajeto do sistema digestório. O quarto evento, o movimento para cima da laringe, puxa e dilata a abertura do esôfago. E aí a gente vai encontrar nessa região o esfíncter esofágico superior, que também é conhecido como esfíncter faringoesofágico. Essa estrutura ela vai se relaxar para possibilitar a entrada do bolo alimentar para o esôfago, ok? Então, esse esfíncter, ele relaxa graças, né, a esse movimento aí promovido pela laringe que puxa e dilata essa abertura. E o evento seguinte é a contração da parede muscular da faringe que vai impulsionar o alimento para o esôfago. E a duração do evento é breve, cerca de 2 segundos. Aqui também a gente vai contar com a interrupção da respiração, principalmente nesse momento aqui, onde a epiglote ela vai justamente fechar a glote. Então aqui a gente tem a interrupção da respiração em qualquer momento do ciclo respiratório, ok? Então são esses os eventos que vão promover aí, como já foi falado, o encaminhamento do bolo alimentar em direção ao esôfago e também proteção aí das vias respiratórias com relação a esse bolo alimentar, certo? Ele não pode seguir o caminho dessas vias. Como foi falado previamente, isso acaba favorecendo aí o engasgo, se porventura acontecer, que às vezes acontece, né? Do indivíduo se engasgar com algum tipo de alimento ou com água. E aí o ato reflexo é a tosse, né? Para tentar expelir esse alimento ou água ou qualquer outro conteúdo que adentrou aí de forma errada a via respiratória. Iniciação nervosa do estágio faríngeo da deglutição. Então, como vimos, temos aqui o centro da deglutição, representado no bulbo, e os nervos glossofaríngeo e nervo trigêmeo, que estão aí inervando a região da faringe e também a porção inicial do esôfago. Como foi falado, na abertura da faringe, nós temos essa região, os pilares tocilares, que contém as células sensoriais, que vão ser estimuladas quando o alimento chega nessa região. Como foi falado, trata-se da área de receptores epiteliais da deglutição. Elas vão promover a transmissão de impulsos pelos nervos trigêmeo e glossofaríngeo para o trato solitário ou nervos associados, né, que vão levar, são as vias que vão levar essa informação até a região ou áreas neurais da substância reticular do bulbo e áreas inferiores da ponte, que corresponde aí ao centro da deglutição, certo? Uma vez chegada essa informação, vai ocorrer a integração, como já foi previamente falado, e aí nós vamos ter a resposta enviada por impulsos motores para nervos, por meio de nervos eferentes. E quem vai colaborar aí é o quinto, o nono, o décimo e 12º nervos cranianos. E alguns nervos cervicais superiores também, certo? Então, nós temos aqui o quinto nervo, o trigêmeo, o nono, o glossofaríngeo, 10º vago e o 12º, o hipoglosso. Enviam aí a resposta, como já foi falado, para a faringe e parte superior do esôfago, promovendo a deglutição. Efeito do estágio faríngeo da deglutição sobre a respiração. Então, o centro da deglutição acaba inibindo aí o centro respiratório por um breve período de tempo, né? Como a gente viu, ocorre a interrupção da respiração em qualquer fase do ciclo respiratório. E esse estágio, ele é bem curtinho, ele é menos de 1 segundo, certo? Existem autores que colocam aí que a deglutição ela dura cerca de
1 segundo. Já Guyton coloca aí cerca de 2, estende até para 6 segundos, certo? Mas a interrupção da deglutição, ela é breve, ela é curta, ok? Dura aí em menos de 1 segundo para acontecer. Então, estágio da deglutição, toda a etapa ocorre em menos de 6 segundos. Alguns autores colocam 1 segundo, Guyton coloca aí 2 segundos e estende aí um pouquinho para 6. E haja aí, né? É uma mania, gente. Tô tentando corrigir. Estágio esofágico da deglutição. O último estágio, ocorre lá no esôfago e vamos falar um pouquinho dessa estrutura. É um tubo muscular de 18 a 25 centímetros de comprimento nos seres humanos adultos. Se estende da orofaringe até o estômago, atravessando o tórax e penetrando no abdômen pelo hiato diafragmático. É flácido e apresenta pressão interna igual à torácica, ou seja, é subatmosférica, exceto nas regiões dos esfíncteres, no caso aí o esfíncter esofágico superior e o esfíncter esofágico inferior, cujas pressões, levando em consideração essa pressão subatmosférica, é de 30 para o esfíncter esofágico inferior, lá embaixo, e 40 para o esfíncter esofágico superior. Esses são os valores, né, das pressões, os valores das pressões. Isso no período interdigestivo, que é aquele período aonde não está acontecendo o processo de digestão. Justamente porque no período digestivo a gente vai ter o relaxamento dessas estruturas para garantir a entrada do bolo alimentar. No caso do esfíncter esofágico superior, o relaxamento dessa estrutura garante a entrada do bolo alimentar. E com relação ao esfíncter esofágico inferior, vai garantir que o bolo alimentar chegue no estômago, ok? Então, vamos seguir aí a nossa aula. Sim, o que é interessante também de se observar é que o esfíncter esofágico superior funciona como um esfíncter anatômico e funcional, certo? Diferentemente do que acontece com o esfíncter esofágico inferior. Ele é um esfíncter funcional. A função desses esfíncteres são, no caso do superior, evitar que ocorra a entrada de ar durante o período interdigestivo, né? Então, o indivíduo lá respirando, né? É um processo normal mesmo, temos que respirar, não acabe, né, deglutindo ar. Então, é uma estrutura protetiva, evita que o ar adentre o sistema digestório. Já o esfíncter esofágico inferior vai garantir aí que não ocorra o refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago. Medida protetiva também. Então, vamos para a função do esôfago. Conduzir rapidamente o alimento da faringe para o estômago. Então, o esôfago funciona como um conduto, certo? É uma estrutura, como a gente viu, muscular, que vai propelir esse bolo alimentar por meio de movimentos propulsivos, peristaltismo. Impede a entrada de ar e dos conteúdos gástricos, como eu acabei de falar. Então, o esfíncter esofágico superior evita a entrada de ar no período interdigestivo e, no caso do esfíncter esofágico inferior, vai evitar que o conteúdo gástrico reflua para o esôfago, que não naturalmente acontece esse refluxo, mas existe essa estrutura que evita que esse refluxo aconteça de forma contínua, ok? Então vamos lá, seguir adiante. Tipos de movimentos peristálticos que são observados aí no esôfago. Então, nós temos o peristaltismo primário e o peristaltismo secundário. Nós vamos falar sobre cada um deles. O primeiro, o peristaltismo primário. Ele é uma continuação da onda peristáltica que começa durante o estágio faríngeo da deglutição. Lembra lá quando a faringe se contrai, os músculos constritores da faringe são os promotores desse tipo de
movimento, certo? O peristaltismo primário. A duração, cerca de 8 a 10 segundos, ou 5 a 8 segundos quando o indivíduo ele está em posição ortostática. A média aí é de 10 segundos, certo? Alguns autores já colocam média de 10 segundos. A velocidade aí de condução, de 1 a 3 centímetros por segundo. Essa é a velocidade, beleza? Então, vamos para a figura 2, que mostra o controle da onda peristáltica por reflexos vagovagais na parte inferior do esôfago. Então, aqui nós vamos contar com o sistema nervoso autônomo, garantindo esse processo. Lembrando, reforçando que a onda peristáltica primária advém da constrição dos músculos constritores faríngeos, ok? Então, o que é que podemos observar aqui? Então, nós temos o segmento do esôfago. Lembram lá da aula passada, quando foi falada do anel contrátil? Olha aqui. E quem é que estimula? Como é uma onda promovida pelo esôfago, então a onda ela vai sendo seguida, certo? Então a onda ela vai sendo encaminhada, ela segue todo o esôfago, ela percorre todo o esôfago, certo? E a tendência é quando vai se tornando o bolo alimentar, ele vai ficando mais distal, a tendência é que esse movimento peristáltico gerado pela constrição da parede da faringe tende a diminuir a velocidade. Então, a velocidade na porção proximal é maior e na porção distal é menor. Lembrando que quando você ingere líquido, esse líquido ele segue e quase o movimento peristáltico não acontece, devido ser rápido o movimento, ok? Então, segue uma única onda, chega logo no estômago, diferentemente do que acontece quando o indivíduo ingere aí um alimento sólido, ok? E dependendo de como é esse alimento, porque às vezes alimentos quentes, eles percorrem mais rápido do que aqueles alimentos frios, e até mesmo a consistência do alimento também acaba colaborando aí na velocidade. Pois bem, vamos voltar aqui. Então, eu tenho o bolo alimentar, que como vimos, alguns estímulos, né? Não aqui para esse ponto, mas a gente viu que o que vai desencadear o reflexo é a distensão da parede desse segmento, né? Mas a gente volta que aqui é uma continuação da onda peristáltica. Aqui vai ficar muito mais interessante abordar essa parte quando eu for tratar do peristaltismo secundário. Mas vamos entender a onda, né? Então, a acetilcolina aqui, ela vai ser promotora do peristaltismo, porque ela vai justamente garantir a formação do anel contrátil. Então, o anel contrátil é formado através da liberação da acetilcolina. Nas porções distais, o que é que vai acontecer? O relaxamento. Eu tenho a formação do anel na região anterior ao bolo alimentar e na região posterior a esse bolo eu vou ter o relaxamento receptivo. E quem vai ser responsável por esse relaxamento receptivo serão justamente esses neurotransmissores, né? No caso aqui, o óxido nítrico, que vai promover o relaxamento. Então, esse neurotransmissor vai ser liberado aí na parede do trato gastrointestinal, aqui no esôfago, como a gente está abordando, e vai permitir o relaxamento desse segmento. Lembram? Vamos reforçar, né? Formação do anel contrátil graças à ação da acetilcolina. Relaxamento receptivo graças aí à atuação do óxido nítrico, neurotransmissor aí atuando. Aqui tem efeito inibitório, aqui tem efeito estimulatório, promove contração, promove relaxamento. Isso garante que a onda peristáltica progrida adiante. Peristaltismo primário são ondas que resultam da distensão do próprio esôfago
pelo alimento retido. Estas ondas continuam até o completo esvaziamento do esôfago. Enfim, o que é isso, Denise? Lembram lá que a onda peristáltica primária advém da contração da musculatura da faringe e que progride, né, ela se propaga por todo o esôfago. Aqui o que é que acontece? Se porventura ficar algum resquício de alimento, a presença desse alimento, né, vai promover a distensão, a presença ali de mecanorreceptores e também quimiorreceptores, e vem aí o reflexo promovido pelo sistema nervoso entérico. Aqui nós vamos ter a atuação do sistema nervoso entérico, que vai promover a formação dessa onda peristáltica para fazer com que varra todo ou qualquer conteúdo que esteja ainda presente no esôfago, certo? Então, essa onda ela só surge se porventura persistir ainda algum resquício de bolo alimentar nesse conduto, certo? Outro ponto que pode também promover é o peristaltismo secundário. Aqui tá primário, tá errado, mas é secundário, viu, gente? É o conteúdo ácido. Às vezes, quando ocorre o refluxo, a onda peristáltica secundária é formada justamente para fazer com que esse conteúdo ele seja varrido, eliminado e volte para o seu local de origem, que é o estômago. Ok? Então, são essas duas condições, certo? Quando ainda existe algum resquício de alimento na parede do esôfago ou quando o conteúdo ácido acaba refluindo para essa região. Então, nós vamos ter aí a formação de ondas peristálticas secundárias. E aqui nós temos uma figura, a figura 2, que mostra o controle da onda peristáltica pelo sistema nervoso entérico. Lembrando que aqui vai ser gerada essa onda graças ao sistema nervoso entérico que vai atuar, ok? Então, aqui olha aquele desenho lindo que a gente viu nas nossas primeiras aulas, né? Nós temos aqui o plexo mioentérico, aquele plexozinho que está entre as duas musculaturas, né? A circular e a lisa. E percebam aqui também a participação da acetilcolina, que vai promover a contração, formação do anel contrátil, na região mais distal, onde está acontecendo aí a distensão ou pH baixo, nós temos o relaxamento da musculatura, principalmente, como podemos observar aqui, circular, por meio da liberação do neurotransmissor VIP, né, o peptídeo o peptídeo intestinal vasoativo e o óxido nítrico, certo? E nós temos os interneurônios, né, que também faz parte aí desse plexo. Então, o que é interessante de observar aqui nessa figura é isso. A acetilcolina vai promover a constrição, formação do anel contrátil, e o VIP e o óxido nítrico vai promover o relaxamento aí da musculatura. Deflagração da onda peristáltica. Aqui nós estamos falando dos dois tipos de ondas, né? As ondas peristálticas primárias e secundárias. Vamos falar inicialmente das ondas peristálticas primárias. Então, reflexo iniciado lá na faringe, como foi falado previamente. Transmissão por fibras vagais aferentes até a região do bulbo, e aonde vai integrar a informação, e por meio das fibras nervosas eferentes, vagais e glossofaríngeas vão até a região promover, como foi observada, a constrição da musculatura, a contração da musculatura. Já com relação ao peristaltismo secundário, nós vamos contar, como foi falado previamente, com os circuitos neurais intrínsecos do sistema nervoso mioentérico. Lembrando que aqui também pode sofrer influência do sistema nervoso autônomo parasimpático, certo? Lembram quando a gente falou que o sistema nervoso autônomo é simpático
e parasimpático, eles modulam a resposta do sistema nervoso entérico? Pois bem, então aqui também é observado isso. Tanto é que aquela figura que eu falei, ela está muito mais relacionada a essa questão do que ao peristaltismo primário, certo? É só para vocês ficarem aí ligadinhos, ok? Então vamos seguir adiante. Aqui nós temos a musculatura do esôfago. Então, percebam que 1/3 do esôfago superior ele vai ser constituído de músculo estriado. E aí a inervação vai ser promovida por fibras nervosas motoras dos nervos glossofaríngeos e vago. E os 2/3 do esôfago inferior vai ser constituída aí por músculo liso. E a inervação vai se dar por nervos vagos conectados com o sistema nervoso entérico, né? Lembram lá da nossa primeira aula. O que é interessante de observar é que aqui também vai ter vai ter região de interseção, ou seja, vai ter áreas onde nós vamos tanto observar a presença de músculo estriado como de músculo liso, certo? Áreas aí de transição. E tanto aí, né? Vamos lá. Bem, na figura 3, a anatomia funcional da inervação do esôfago. É só mostrando o que já foi falado e para não repetir, né? Só uma imagem bem ilustrativa mostrando aí os nervos somáticos e os autônomos, inervando os determinados, né, segmentos aí. Onde tiver músculo estriado, os nervos somáticos, músculos lisos, nervos autônomos. Na figura 4, peristalse primária desencadeada pela deglutição do esôfago. Aqui a gente pode observar as pressões, certo? Então, percebam que na faringe, quando ocorre a deglutição, a gente tem um aumento aqui da pressão, que vai de 0 para 50 milímetros de mercúrio. Percebemos já no esfíncter esofágico superior o processo contrário. Ocorre uma diminuição da pressão, justamente em decorrência do relaxamento dessa estrutura para garantir que o bolo alimentar siga adiante. E assim a onda peristáltica vai percorrendo o esôfago e a gente vai observar esses aumentos de pressões, né, de acordo com a onda peristáltica aí chegando. Onde ocorreu contração, aumento da pressão. Chegamos aqui no esfíncter esofágico inferior e observamos o quê? Uma redução da pressão, justamente porque é aqui que vai acontecer o relaxamento para que o bolo alimentar chegue até o estômago. Na figura 5, peristalse secundária desencadeada pela distensão da porção de músculo liso do esôfago. Da mesma forma, certo? Então, como nas regiões superiores aqui, como podemos observar, não vamos contar com a inervação do sistema nervoso intrínseco ou entérico. Então, aqui, ó, vejam que não há participação, 0,000. Começa a ocorrer a formação dessas pressões aonde existe músculo liso, certo? Músculo liso, pressão. Observem também aqui no esfíncter esofágico inferior a redução da pressão em decorrência da chegada, né, desse bolo alimentar e que precisa também chegar ao estômago. Então, aqui nós temos as pressões no peristaltismo primário e as pressões que acontecem no peristaltismo secundário. Observando que faringe e 1/3 do esôfago não são agraciados por esse sistema, certo? Então, por isso que tudo 0 aqui com relação à pressão. Relaxamento receptivo consiste no relaxamento do estômago e do duodeno, sendo este último em menor extensão, quando a onda peristáltica atinge a porção inferior do estômago. E aqui nós vamos contar com o VIP, certo? Promovendo esse relaxamento receptivo.
vai ser o neurotransmissor liberado pelo sistema nervoso, que vai garantir esse relaxamento, o VIP, peptídeo intestinal vasoativo. Função do esfíncter esofágico inferior, o esfíncter gastroesofágico. Então, nós temos aqui a espessura, né, a espessura dessa região, cerca aí de 3 centímetros, né? Não é espessura, é o comprimento. Bem que essa região, como eu falei previamente, o esfíncter esofágico inferior, na verdade, é um esfíncter fisiológico. Ocorre apenas um espessamento dessa região. Aqui é o comprimento, certo? De 3 centímetros na região que liga aqui o esôfago ao estômago. Corresponde aí a um espessamento do músculo circular do esôfago. Ele se apresenta tonicamente contraído em condições normais. No período interdigestivo, ele está contraído, ele relaxa apenas no período digestivo, quando vai receber esse bolo alimentar para ser encaminhado até o estômago. A pressão intraluminal, como foi falada previamente, é de 30 milímetros de mercúrio e promove o relaxamento receptivo para garantir que o bolo alimentar chegue até o estômago. Da mesma forma, nós vamos contar aí também com o VIP, garantindo essa inibição da musculatura com consequente relaxamento. Importância: evita significativo refluxo do conteúdo gástrico para o estômago. Medida protetiva. Bem, nós vamos agora ter uma série de slides que ilustra aqui, que mostra os fatores que vão afetar a pressão de repouso do esfíncter esofágico inferior. Então, nós temos aqui o aumento da pressão, que pode ser promovida por hormônios e peptídeos, e a diminuição da pressão, que pode ser promovida aí por hormônios e também peptídeos específicos. Então, a gastrina, motilina, peptídeo liberador de gastrina, vasopressina, peptídeo pancreático e calcitonina promovem o aumento da pressão do esfíncter esofágico inferior. Secretina, peptídeo inibidor gástrico, peptídeo intestinal vasoativo, progesterona, neurotensina e colicistocinina promovem aí a diminuição da pressão. Outros fatores que também vão contribuir, alguns neurotransmissores vão aumentar e outros neurotransmissores vão diminuir a pressão. Aqueles que vão aumentar, agonistas alfa-adrenérgicos, antagonistas beta-adrenérgicos, anticolinesterásicos, antagonistas do óxido nítrico e alguns fármacos. Neurotransmissores que vão promover a diminuição, anticolinérgicos, antagonistas alfa-adrenérgicos, dopamina, agonistas beta-adrenérgicos, agonistas do óxido nítrico. Aumento da pressão. Quais são os outros fatores que vão promover? Metoclopramida, doperidona e antiácidos, prostaglandina F2, antagonista do óxido nítrico, serotonina, proteína da dieta, indomectacina, encefalina sigma e delta. Os que vão diminuir a pressão, nitratos e nitroprussiato, prostaglandinas E1, E2, A2 e 2, diazepam, bloqueadores do canal de cálcio, morfina, meperidona, petidina, teofilina, encefalinas, mu e capa, cafeína, tabaco, pimenta, gorduras da dieta, chocolate e álcool. Então, todos esses fatores promovem a diminuição da pressão do esfíncter esofágico inferior. Prevenção adicional do refluxo esofágico por mecanismo semelhante à válvula
da porção distal do estômago. Então, consiste em uma curta porção do esôfago que se estende até o estômago e que funciona como uma válvula. Então, quando ocorre o aumento da pressão intraabdominal, ocorre justamente a introdução de um segmento, de um trechinho do esôfago, e acaba esse segmento, esse trechinho final do esôfago funcionando como uma válvula. E isso acaba colaborando aí na redução do refluxo. Evita que ocorra o refluxo, por exemplo, quando o indivíduo tosse, corre, certo? Espirra, mecanismo protetivo. Então, aumento da pressão intraabdominal faz com que ocorra a projeção do esôfago para o estômago, formando a válvula. E essa válvula, ela permite o fechamento do esôfago, certo? Ela funciona como uma válvula, acaba fechando quando ocorre uma pressão intraabdominal, fecha essa estrutura e isso acaba por evitar que o conteúdo gástrico acabe fluindo para o esôfago. Então, evita que a pressão intraabdominal force conteúdo gástrico para o esôfago. Na clínica, vamos falar agora de algumas condições, né, algumas patologias e algumas sintomatologias que é comum na clínica. Vamos falar da primeira, a disfagia. A disfagia, ela não é uma doença, ela é um sintoma que muitos indivíduos manifestam mediante alguma condição patológica. Então, refere-se à dificuldade de deglutir e constitui um problema médico comum, particularmente frequente em idosos. Então, a disfagia, ela tende a acometer muitos aos idosos, até porque com o envelhecimento a gente vai perdendo muito dessa função motora. E também em decorrência do próprio envelhecimento mesmo, né? Então, a gente perde muito dessa função motora. As causas, elas podem ser estruturais, funcionais. Com relação às causas estruturais, nós temos a formação de divertículos, que pode ocorrer na faringe, no esôfago, tumores, que geralmente acometem o esôfago, formação de anéis mucosos ou musculares. Esses anéis, eles formam principalmente nessa condição, quando ocorre a hérnia de hiato. Estreitamentos também podem acontecer, cicatrizações e fibrose. Então, todas essas condições aqui estruturais acabam colaborando aí na dificuldade de deglutir. Com relação aos funcionais, controle neuromuscular da deglutição comprometido, lesões cerebrais, miastenia grave e Parkinson. Funcionais, relacionada aí à função, principalmente de ordem motora e também de controle, acabam, colaborando aí na disfagia. E a xerostomia também é uma condição. A xerostomia é a redução do volume da saliva, é conhecida como boca seca, e também acaba contribuindo nesse processo de dificuldade de deglutir. Tratamento vai depender muito da causa. Os estruturais, aqueles que foram falados anteriormente, podem ser corrigidos por meio de cirurgia, dilatação mecânica de segmento com estreitamento, como podemos observar aqui. Os funcionais, depende da disponibilidade de tratamento para o distúrbio subjacente, ok? Vamos seguir adiante e falar da acalasia. A acalasia é uma anomalia que decorre do aumento do tônus do esfíncter esofágico inferior ou da falha do seu relaxamento. Então, como podemos observar aqui nessa imagem radiográfica, percebam que o esfíncter ele está contraído. Aí o que é que acontece? O bolo alimentar ele fica retido no estômago. No estômago não, desculpa, no esôfago. E não segue adiante, certo? Não segue, ele fica retido. E isso não é uma condição interessante. Então, precisa ser imediatamente corrigida, ok? E aí temos uma série de tratamentos para a correção dessa condição.
A causa, possivelmente degeneração das células ganglionares do plexo mioentérico do sistema nervoso entérico, ataque autoimune. Então, a causa dessa condição, dessa patologia, possivelmente ela está envolvida aí com a imunidade do indivíduo. Então, possivelmente é uma condição autoimune que acaba, né, degenerando as células ganglionares do sistema nervoso entérico. O tratamento ele pode ser cirúrgico, miotomia, pode também acontecer por meio de dilatação pneumática da cárdia, utilização ultimamente de toxina botulínica ou medicamentos. Vai depender da gravidade aí da patologia aqui abordada, ok? Com relação à utilização de toxina, a desvantagem é que periodicamente ela precisa ser empregada, certo? E a dilatação pneumática, a desvantagem é que, como é colocado aqui um balão, esse indivíduo ele vai ter uma condição, e também na cirúrgica também, que é refluxo. Esse indivíduo ele vai acabar tendo problemas de refluxo. Então, ele vai corrigir uma patologia, certo? Mas vai acabar adquirindo uma outra condição. Mas essa outra condição é muito mais fácil de tratar, certo? Então, vamos falar agora da doença do refluxo gastroesofágico. É um distúrbio comum relacionado à função anormal também do esfíncter esofágico inferior. A causa, quando há ruptura do equilíbrio entre os fatores agressivos e de defesa da parte distal do esôfago. Então, como vimos, né, tem o esfíncter esofágico inferior, que vai garantir essa medida protetiva. Vimos a formação de válvula, que é quando um pequeno segmento do esôfago adentra mediante uma pressão intraabdominal significativa, e fora as estruturas pertinentes ao próprio esôfago. Então, o esôfago, principalmente na região distal, vai apresentar uma quantidade de glândulas ali que vai produzir muco e também secreção de bicarbonato. A própria estrutura histológica, também, embora não seja adequada, mas acaba também colaborando nessa medida protetiva. E o peristaltismo, então, como a gente viu, quando ocorre o refluxo, ondas peristálticas secundárias vão ser formadas, justamente para fazer com que esse conteúdo retorne para o estômago, ok? Lembrando que refluxo sempre acontece, é normal. Agora, quando esse refluxo ele é duradouro e acaba aí causando dano na parede do esôfago, né, aí a gente já tem já temos que nos preocupar, porque a doença do refluxo gastroesofágico, se não for tratada, ela pode ou não provocar esofagite, que aí já é a inflamação do esôfago, ok? Tratamento, controle da secreção gástrica, por meio, no caso aí, de condições leves da doença, modificações do estilo de vida, ou seja, não usar álcool, não usar cafeína, cigarro, né, o fumo, gorduras, alimentos gordurosos, né, controlar a dieta, controlar o peso, certo? Enfim, tudo em que envolve aí o estilo de vida do indivíduo. Comer pouco, não comer quando for dormir, e quando for dormir, elevar a altura, né, da cabeceira não, tem um travesseiro que eleve essa região do tórax, certo? Grave. Aí vão ser utilizados inibidores da bomba de prótons e supressores de ácido. E quando é muito grave, tem o tratamento cirúrgico, que é conhecido como fundoplicatura, ok?
Bem, então aqui nós temos as referências bibliográficas que foram utilizadas na construção dessa aula e as devidas, os devidos sites que foram utilizados aí para a obtenção das imagens. E a gente conclui por aqui. Qualquer dúvida, gente, me procure, certo? Eu estou à disposição de vocês. E desculpa aí o tanto né e aí, certo? É uma mania, não percebi nessas aulas online que tinha essa mania. Então a gente fica por aqui, tá certo? Até breve.